Uma comitiva de empresários desembarca em Brasília nesta semana com uma missão clara: barrar o avanço da proposta que acaba com a jornada de trabalho 6x1 constitucionalmente. Os representantes do setor produtivo querem alertar parlamentares sobre os riscos dessa mudança, que, segundo eles, pode aumentar os custos operacionais e prejudicar a competitividade, especialmente no setor de comércio e também no setor de serviços. O debate ganha força no Congresso Nacional e divide opiniões entre os direitos dos trabalhadores e a saúde financeira das empresas. Para a gente analisar os argumentos dos setores e o impacto dessa mobilização, a gente conversa agora com o Thiago Carvalho, assessor econômico da Federação do Comércio aqui de São Paulo, a FEComércio. Thiago, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Prazer falar com vocês. Thiago, queria começar perguntando quais são essas demandas. A gente tem projeções bastante pessimistas feitas pela FEComércio aqui de São Paulo. Eu queria entender qual a estratégia. É muito difícil que em pleno ano eleitoral qualquer parlamentar se posicione contra uma pauta que tem um apelo popular muito significativo, mas qual é a função, portanto, do setor produtivo como um todo e qual a estratégia de comunicação para que faça chegar tanto ao parlamentar quanto, evidentemente, à população uma gama maior de informações para que esse debate ele seja feito de uma forma mais equilibrada? Olha, a preocupação com a saúde do trabalhador, ela é legítima e é legítimo que a gente discuta a redução de jornada de trabalho. Entretanto, a gente avalia que esse momento é inadequado para que se faça esse tipo de discussão, tanto do ponto de vista eleitoral, como você bem ressaltou, é muito difícil que parlamentares, mesmo que aceitem os nossos argumentos, se posicionem de maneira contrária, considerando as próximas eleições, e é um momento inadequado também do ponto de vista econômico, né? A gente sempre ressalta que os principais afetados por essa medida vão ser as micro e pequenas empresas, e muitas dessas micro e pequenas empresas ainda estão se recuperando daqueles prejuízos durante a pandemia. Conheço vários empresários que ainda estão pagando empréstimos, linhas de crédito do Pronamp, que foram contraídas durante a pandemia para que pudessem manter os seus negócios abertos e estão pagando essa conta até hoje. E, além disso, nos últimos anos, a gente tem observado aí um aumento da carga tributária, nós temos uma reforma tributária que foi aprovada e que vai penalizar fortemente o setor de serviços, né, que é o principal setor da nossa economia. Então, tudo isso traz um fator de preocupação adicional, considerando que essa medida vai custar para as empresas. Por isso, estamos defendendo que esse debate seja adiado para o próximo ano, para que tanto o setor, quanto os trabalhadores, quanto os próprios parlamentares tenham tempo para analisar com maior profundidade esse tema. E o que eu estou falando aqui a gente observa dados, né, do comércio varejista, por exemplo, que a gente acompanha mais de perto, a gente até observa um aumento nas vendas nos últimos tempos, mas é importante falar que há também um aumento de custos, é um setor que trabalha com margens baixas, e a gente tem observado essa dificuldade das empresas nos últimos tempos ao observar os números de recuperação judicial e de falências, e então esse momento não é o adequado para que a gente discuta esse tema e ainda mais dessa forma apressada que está sendo feita. Ontem foi apresentado o cronograma, né, da comissão que vai analisar a PEC e a perspectiva é de apresentar o relatório final no dia 20. E para você ver como está sendo tão apressada essa discussão, vai apresentar o relatório final e depois, no dia seguinte, que vamos ter um seminário em São Paulo para discutir o tema, né, na principal economia do país. Ou seja, está sendo feito de uma maneira muito apressada e por isso que a comitiva de empresários liderada pela FEComércio se reuniu ontem com o presidente Hugo Motta para trazer toda essa nossa preocupação em relação ao tema. Essa era exatamente a minha pergunta, Thiago. Qual foi a sinalização dada pelo presidente da Câmara nesse encontro com a comitiva? Então, foi nos dito que as preocupações dos empresários vão ser levadas em consideração, né? Os empresários vão ser ouvidos durante os trabalhos da comissão especial para que se chegue num acordo que seja bom para todas as partes. Só que mesmo assim o tempo é muito curto para que se discuta regras de transição, compensação, dependendo da adoção de um outro modelo, como por exemplo de hora trabalhada. Então é um tempo muito curto para que
que a gente decida todo esse tema e possa ouvir todas as partes. Eu queria entender, Thiago, agora pensando do ponto de vista de argumentos, né? Dados da FEComércio apontam que vai haver uma elevação de cerca de 22% no custo da hora trabalhada, né, caso o projeto seja aprovado nos atuais ditames. Uma retração de 18% na carga semanal de trabalho, que a FEComércio aponta seria inviável às empresas, principalmente às pequenas e médias. Eu queria entender, compondo exatamente esse cenário, quais são os riscos, exatamente, se esse texto ele for aprovado do jeito que está? Olha, a gente observa, tem as perspectivas de alguns efeitos. O primeiro deles é que, diante do aumento de custos para as empresas, vão ocorrer demissões. Para as empresas que necessitam daquela mão de obra presente, setores intensivos em mão de obra, há uma expectativa também de substituição de funcionários que têm um salário maior por funcionários com um salário menor. Então, vamos supor, se a gente tem um funcionário hoje na empresa que ganha R$ 3.000, R$ 3.500, a perspectiva é de substituição desse funcionário por um funcionário ou até dois para cobrir a escala que ganha ali em torno de R$ 1.800, R$ 1.900. Isso vai ser uma forma de tentar diminuir os prejuízos desse aumento de custo e fim da escala 6 por 1. Temos também a questão da informalidade, ou seja, o empresário que necessita daquela mão de obra e que não vai conseguir absorver esse custo, ele vai contratar na informalidade. Tudo isso para tentar manter a sua operação em curso. Então, esses são alguns impactos que estamos prevendo caso essa proposta seja aprovada. Thiago, eu queria entender, nessa incursão feita em Brasília, a FEComércio ainda tem esperança de barrar essa discussão? Eu queria entender se a federação já jogou a toalha acerca da aprovação em si, porque, como a gente tratava antes, existe um apelo eleitoral muito significativo, ou não? Ou ainda há uma esperança de barrar essa discussão? Olha, estamos trabalhando para isso. É importante dizer que a comitiva, né, chegou a Brasília ontem, ainda vamos seguir trabalhando ao longo dessa semana para conscientizar os deputados em relação a esse tema. Na intenção até de qualificar o debate, que a gente vê que muitas informações passadas pela parte favorável a esse projeto estão equivocadas. E há um mecanismo já, a gente está alertando os deputados também, que poucos países reduziram a jornada pela via legal, através de legislação. A gente observando as melhores práticas internacionais, países inclusive na Europa que são citados como exemplo de uma menor jornada semanal de trabalho, todos eles alcançaram essa situação via negociação coletiva, ou seja, a negociação que é feita entre os sindicatos dos trabalhadores e sindicato dos empresários, e observando tanto o momento econômico quanto questões relativas à produtividade, que a nossa é muito baixa. Ou seja, no Brasil, hoje, nós já temos um mecanismo que é a negociação coletiva de trabalho, que é a ferramenta adequada para que se reduza a jornada de trabalho. E aqui, analisando os dados, inclusive em âmbito internacional, a gente vou separar aqui 3 tipos de jornada. Então, a gente tem a jornada legal, que é aquela definida na Constituição ou na legislação trabalhista de cada país. Aqui no Brasil, a jornada legal é de até 44 horas semanais. A gente tem a jornada negociada, que é essa relativa à negociação coletiva de trabalho, e a média brasileira gira ali em torno de 39 horas. E essa jornada semanal negociada, ela vem apresentando queda nos últimos anos. Ou seja, a negociação coletiva já vem cumprindo esse papel de redução da jornada semanal de trabalho e de adequação de escalas conforme a necessidade de cada setor. Cada setor tem a sua necessidade e adequa a escala da maneira que é pertinente. Então, isso também, você engessar isso na Constituição e na legislação, não é adequado. Outro ponto da nossa preocupação, a gente tem esse terceiro dado de escala que a gente observa, que é a jornada anual e jornada anual ou jornada efetiva de trabalho, que é quanto os trabalhadores trabalham ao longo do ano,
considerando feriados, férias, folgas, etc. No Brasil, o brasileiro trabalha em média 1.709 horas por ano. E esse número está muito próximo de países desenvolvidos como o Canadá. O Canadá trabalha ali cerca de 1.690 horas por semana, os Estados Unidos também está muito próximo disso. E dentro dessa jornada anual do brasileiro, nós já estamos abaixo de países da América Latina, nossos pares, como México, Colômbia, e estamos no mesmo patamar de alguns países desenvolvidos. E temos que ressaltar também que o trabalhador ele já tem uma certa proteção, diversos direitos de férias de 30 dias, adicional de 1/3 de férias, entre outros direitos que foram adquiridos, que não tem em outros países. Então, a nossa preocupação também é que, com a redução de jornada, a gente perca a competitividade no cenário internacional, ou seja, os nossos produtos e serviços vão se tornar menos competitivos em relação ao exterior. Certo, conversei com o Thiago Carvalho, assessor econômico da FEComércio aqui de São Paulo. Thiago, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado. Até mais.